paz de Cristo esteja com você. Nesta sexta-feira, celebramos a memória de Santo Antônio de Pádua, grande pregador e defensor dos pobres. Celebrar Santo Antônio é lembrar que o amor à palavra de Deus transforma o coração e a vida. Deixando-nos conduzir por essa palavra que nos renova, celebremos com fé. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre, levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Confiei quando dizia na aflição, todo homem é mentiroso, todo homem. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Por isso
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, Santo Antônio, nascido em Lisboa provavelmente em 1195, batizado com o nome de Fernando, conhecido também como Santo Casamenteiro, foi um missionário franciscano e exímio orador que levou luz e sabor à vida de muitas pessoas. Suas palavras atraíam multidões e exprimiam uma profunda cultura bíblica e uma espiritualidade envolvente. Aos 19 anos, ainda Fernando ingressou no mosteiro dos freis agostinianos, onde dedicou-se ao estudo profundo da Sagrada Escritura e se tornou sacerdote. Duas experiências vividas por Frei Fernando foram decisivas para sua mudança para a ordem franciscana. A primeira foi a visita de dois freis franciscanos que bateram à sua porta para pedir comida, buscando sustento físico para continuarem o anúncio do Evangelho. A segunda foi o martírio dos primeiros frades franciscanos no Marrocos, em 1220. Esses 5 franciscanos, enviados por São Francisco de Assis para pregar o Evangelho entre os muçulmanos, foram brutalmente assassinados por testemunharem a fé cristã. Os corpos desses mártires foram trazidos de volta e passaram por Coimbra, onde Fernando vivia. Ele ficou profundamente impressionado com a coragem e o testemunho deles. Esse fato despertou em Fernando o desejo de seguir um caminho mais radical de entrega a Cristo, semelhante ao dos mártires. Ele então pediu para entrar na recém-fundada Ordem dos Frades Menores, assumindo o nome de Antônio, em honra a Santo Antão, e se inspirando no ideal franciscano de pobreza, humildade e missão. Antônio não queria apenas estudar e contemplar. Queria viver e anunciar o Evangelho com toda a vida, até as últimas consequências, se preciso. Grande conhecedor da palavra, não era soberbo nem cheio de si, e dizia que todos os dons vinham de Deus. São Francisco de Assis o considerava um homem virtuoso e pronto para a missão. Enviou-o para Marrocos, como desejava, onde, por motivo de doença, ficou por pouco tempo. No caminho de volta, o navio que o trazia para Portugal enfrentou uma grande tempestade, que desviou o navio de sua rota, levando-o para a Itália, onde ficou por providência divina. Na Itália, tornou-se um grande pregador da verdade da fé católica. A tradição conta que ele realizou muitos sinais e milagres.
Certa vez, em uma cidade onde ninguém queria ouvir sua pregação, Santo Antônio, depois de orar a Deus, foi até a beira do mar. Lá, começou a pregar aos peixes, e muitos deles apareceram à superfície, como se escutassem com atenção. O povo, vendo isso, ficou comovido e voltou para ouvi-lo. Hereges, com a intenção de matar Santo Antônio, o convidaram para um debate sobre a fé e lhe ofereceram um prato envenenado. Avisado por Deus, Santo Antônio fez o sinal da cruz sobre a comida e a consumiu sem sofrer qualquer dano. Diante disso, os hereges, tomados de espanto, testemunharam mais o milagre operado por Deus por meio dele. Muitos são os testemunhos de milagres realizados por Santo Antônio em todas as áreas da vida, inclusive na vida amorosa. Grande defensor do casamento por amor, lutava contra a cultura do casamento arranjado. Uma das histórias mais conhecidas conta que Santo Antônio ajudou uma jovem muito pobre que não tinha dote, que era um valor necessário na época para se casar. Comovido com a situação, Santo Antônio lhe deu moedas de ouro escondidas no bilhete. Graças a isso, ela conseguiu se casar dignamente. Com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a pedir a intercessão de Santo Antônio para encontrar um bom esposo ou esposa, baseando-se em sua fama de ajudar os necessitados a realizar milagres. Ele passou a ser visto como alguém que resolve casos difíceis, inclusive no amor. Iluminado por Deus, viveu sua fé com profundidade e encontrou seu descanso eterno em 1231. Que, inspirados por ele, vivamos também nós a nossa fé com profundidade, buscando uma vida nova em Cristo, sobre a qual nos fala São Paulo na primeira leitura de hoje. Essa vida nova, guardada em vasos de barro, é um grande tesouro que brilha mesmo em meio à nossa fragilidade humana. O barro pode quebrar, mas a graça de Deus não falha. Essa imagem nos lembra que, como Santo Antônio, somos chamados a irradiar a luz de Cristo com humildade, reconhecendo que é Deus quem age em nós. Com o salmista, oferecemos a Deus um sacrifício de louvor. Mesmo diante do sofrimento e da dor, guardamos a nossa fé. No Evangelho de hoje, Jesus continua a dar uma nova interpretação aos mandamentos, desta vez com relação ao adultério, dizendo que o adultério não se dá apenas como ato, mas já começa no coração, ao se desejar com o olhar outra pessoa que não aquela com quem se está unido em matrimônio. Ele enfatiza que é preciso cortar tais sentimentos, mesmo que a princípio nos pareçam bons, que nos façam bem. São sentimentos que podem nos levar a perder o céu. A união matrimonial deve ser uma expressão fiel do amor de Deus e não deve se render a paixões egoístas. A fidelidade a Deus e ao outro começa no íntimo da alma. Peçamos ao Senhor que nos dê a força necessária para cortarmos sentimentos que nos afastem afetivamente do matrimônio que assumimos diante de Deus. Santo Antônio, rogai por nós. Oração. Senhor Jesus, Tu que nos mostras o caminho da verdade e da vida, olha com misericórdia para os nossos corações muitas vezes divididos, feridos ou desorientados. Purifica-nos por dentro, transforma nossos sentimentos e torna-nos fiéis no amor, como Tu és fiel à Tua Igreja até o fim. Dá-nos um olhar puro, um coração sincero e uma vontade firme, para que vivamos cada relacionamento com respeito, entrega e verdade. Abençoa especialmente os casais, os esposos e esposas que Te buscam na caminhada a dois. Fortalece neles a fidelidade, a paciência, o perdão diário e o amor que renasce em Ti. Senhor, que o matrimônio seja sempre reflexo do Teu amor, livre, fiel, fecundo e total.
pela intercessão de Santo Antônio, que tanto zelou pela verdade e pela caridade, ajuda-nos a construir relações justas, puras e duradouras, capazes de testemunhar o teu reino neste mundo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Santo Antônio interceda por você e por sua família. Até amanhã, se Deus quiser.